E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Olha só que coisa mais linda que eu vim trazer para vocês verem aqui hoje. É uma Kravik Lira. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho da história dos instrumentos, mas essa prévia que eu vou falar vocês podem encontrar facilmente no Google, tá? Mas para quem não sabe, a Kravik Lira é um instrumento norueguês. Os instrumentos que a gente, vamos dizer assim, que são encontrados arqueologicamente ou são descobertos por acaso, né, por meio de arqueologia, estudo do solo, enfim, das culturas aí antigas, né, a maioria deles recebem o nome ou de quem encontrou, ou do lugar, né, onde foi achado ali o instrumento. E com a Kravik Lira não foi diferente, né? Ela foi encontrada numa fazenda medieval, a fazenda de Kravik, uma fazenda medieval. E eu anotei aqui para não esquecer, na região de Mumedal, me corrija se estiver errado. Mas enfim, na Noruega. Esse instrumento, basicamente, esse não, né? O instrumento em si, o achado, ela basicamente foi muito bem preservada porque foi uma herança de família. Daí os caras guardaram ali e tal por muitos e muitos séculos, né? E foi guardado, né? Esse instrumento ele não é um instrumento, né? Considerado da era viking, mas é um instrumento que vem ali do pós, né? Da pós-história viking, né? Então se enquadra, vamos dizer assim, né? Um dia eu fiz uma mora harpa, e daí alguém falou, mas a mora harpa não é um instrumento viking. Bom, irrelevante essas informações, é mais fácil a gente se concentrar, não é mais fácil, mas é melhor a gente se concentrar na produção, na história em si e conseguir fazer uma coisa bacana, do que ficar prestando atenção em detalhes irrelevantes que só servem para causar diferenças, né? A não ser que essas diferenças forem palpáveis e servirem de informação para se compartilhar, vamos dizer assim, mas o restante é irrelevante. Então, a história, né, desses instrumentos, tem já muitos sites que, para poder ali, como é que eu posso dizer, destrinchar o site ali, olhar tudo e descobrir a história do instrumento, enfim. Eu conheci esse instrumento pelas mãos do Einar Selvik, né, do Ardruna. Depois que eu fui pesquisar maneiras de se construir, achado, história, e, enfim, aí tu acha um monte de coisa, cara. Achar ali um monte de história mesmo sobre a região e tudo mais. E a parada é bem interessante. Eu não sou historiador, eu gosto de pesquisar e gosto de tentar reproduzir isso de alguma forma em território nacional. Essa é a minha ideia, porque tudo que a gente vê é muito de fora, de muito longe. Pô, nós estamos falando do norte da Europa, cara, né, daqui para a Noruega é um chãozinho, meu amigo. Então é bom que a gente aprenda a fazer. Eu desde muito cedo já entendi que o caminho mais fácil para se chegar a estes instrumentos era aprender a fazer. Porque de alguma forma foi ali, comprar isso daqui é impossível. Uma nico-harpa dessa, olha o Brasil, né? Olha a situação do Brasil. Também complicado, né, pessoal? Não se tem 50 mil reais, 60 mil reais para se trazer uma nico-harpa de lá de fora. Então o cara tem que fazer, né, meu amigo? Nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Então vamos lá. Tá bom. Falado aí um pouquinho da história, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Eu não me lembro ao certo, mas é a região de Mumedal. Mumedal, não sei se é isso. Tá bom? Eu marquei aqui só o instrumento da Noruega, Kravik, para lembrar do nome da fazenda. Isso daqui é conhecido como a guitarra viking, né? O pessoal mais moderno chama. Por que isso? Porque dá para se tocar basicamente como um violão. Agora eu vou falar um pouco sobre o instrumento em si. Esse instrumento aqui, ele foi construído inteiramente em louro freijó.
É um instrumento muito legal, tá? Que foi feito por mim aí. Eu construí ela em louro frejó, todinha. Ela é construída numa base maciça de louro frejó, todinha ela foi construída, certo? Aqui, ó, é louro frejó maciço, tá? Então, eu fiz, né, e fiz o fundo, né? O fundo também é maciço, toda de madeira maciça. Então, o fundo também é maciço, tampo maciço de louro frejó. No modelo original, nos achados, né, vamos dizer assim, não é muito bem um achado, porque esse instrumento ele foi uma herança, basicamente, então está muito bem preservado, como eu disse. Não foi encontrado dentro da terra, né, embaixo do chão. Foi encontrado numa localidade e já vinha sendo guardado, vamos dizer assim, por gerações e gerações. Então foi muito bem preservado, dava para tirar ali todas as medidas do instrumento, enfim, né, até ele ser estudado e etc. Mas enfim, esse instrumento, o instrumento original, ele é escavado na madeira. Então tem ali um pedaço de madeira sólida, então ele é escavado na madeira e só o tampo é colado em cima. Nesse instrumento eu fiz toda ela, né, em madeira sólida, porém o fundo e o tampo são colados, não fazem parte da mesma madeira, mas são da mesma madeira, da mesma árvore, vamos dizer assim, né? E do mesmo corte de madeira, louro frejó. Toda ela inteira é de louro frejó. Esse cavaletinho aqui é de embuia. Pode ser de outras madeiras? Podem. Isso daqui é uma parte da embuia que eu achei que estava numa densidade legal, casou aqui para fazer o cavalete. Ficou bacana. Tá? Esse instrumento em si, eu diminuí a porcentagem de madeira aqui. Porque a porcentagem de madeira aqui é bem grande, porque as craveiras elas vão aqui, ó, bem na pontinha, né? E daí o que acontece? Mas eu queria muito fazer uma craviclira onde eu pudesse adaptar tarrachos, cara. Olha só. Por quê? Porque isso daqui, ó, isso daqui não desafina, cara, todos os instrumentos desafinam, mas é muito menos provável desafinar com tarraxas do que com cravelha. Cravelha é madeira com madeira, ela vai soltar, ela vai, sabe, ela vai relaxar ali, né, o furo dela, vai marcar a madeira, e daí começa a desafinar e, nossa, dá um trabalhão. Mas enfim, o instrumento original, ele é feito dessa forma, além de ter a porcentagem de ângulo, né? Esse daqui não tem ângulo. A do Einar Selvik, ela tem um ângulo aqui, né? Ela faz assim, né? Essa parte daqui, ó, ela vira para trás. Por que que ela vira? Porque as cordas, elas vão por dentro aqui. O que isso significa estruturalmente no instrumento? Significa basicamente que é mais fácil colocar a mão por aqui. Fica mais perto, né? Então o cavalete aumenta e o ângulo das cordas desce para dentro, né, da escala. Então elas passam por baixo e não por cima. Isso para facilitar a montagem dos acordes aqui, porque esse instrumento também faz acordes, por isso é conhecido como guitarra, né? Então quando pega aqui, encosta o dedo, ele dá uma nota, né? E isso dá mais opções, vamos dizer assim, do instrumento, fazer acordes também, além de só o dedilhado, porque aqui só tem 7 notas e a última nota sempre se repete. Então ele é muito limitado. Então essas paradinhas, né, como o ângulo das cordas aqui, facilita. Significa que esse está errado? Não, não significa que está errado. É a opção do construtor. Tem construtor que quer fazer de uma forma diferente. Eu prefiro fazer assim porque eu gosto de adaptar as tarraxas, né? Eu gosto de adaptar as tarraxas porque cravelha para mim dá muito trabalho, né? Dá a volta, né? Dá volta. O cara fica lá e usa um ano, depois, pá, vai estar escapando aqui. Mas já faz 3 anos aí que tu tem esse instrumento, né, meu amigo? Traz aí para nós trocar as cravelhas, né? Reabrir aí, ver o que faz. Entendeu? É isso. Agora aqui não, aqui vai fazer pro resto da vida. Quebrou uma tarraxa,
O camarada vai lá no Mercado Livre, na Shopee, qualquer lugar, compra uma tarraxinha, põe, acabou. Tá com o instrumento lá, ele mesmo faz a manutenção se ele quiser. Tá bom? Eu tô com um outro instrumento aqui, que é uma Cravic Lyra também, que eu peguei para uma reforma, né? Vou colocar esse daqui e pegar o outro, para vocês verem a diferença. Então essa daqui, ó, ela já foi feita com um pouquinho, né, de ângulo, não tá exatamente no ângulo, mas na época, né, eu tentei fazer. Ela tá desmontada, tá, pessoal? Porque escapou aqui uma das hastes, né, etc. E eu peguei esse instrumento para reformar. Então arranquei o fundo dela todo, planei ela, né? Porque ela tem um mais alto aqui, né? Se vocês puderem ver a largura da outra aqui, ó. Então ela é bem mais alta, né? Então o que acontece? Eu planei aqui, tá vendo? Passei a máquina aqui, ó. Meio que destruí o instrumento. Daqui basicamente só vou utilizar o tampo. Mas eu peguei aqui de exemplos para vocês, né? Então esse instrumento aqui, por exemplo, que também é uma Cravic Lyra, né? Vocês podem ver que esses instrumentos aqui, eles são muito grandes. Eu sou um cara grande, cara. Eu sou um cara grande, sou fortão, sou alto. Quer dizer, não sou Hulk. Mas vamos lá, pessoal, brincadeiras à parte. Esse instrumento aqui, e além disso eu planei aqui atrás também, então ela tinha um ângulo muito maior, né? Assim. Esse instrumento aqui, por exemplo, ele tem essa parte, uma coisa que a outra não tem. Tá vendo? Ó, ele tem um pedação a mais lá em cima, lá, ó, aqui em cima, né? Aqui na parte da escala, né? Na parte de cima. Então, essa parte aqui, ó, eu retirei do outro, né? Para me facilitar com as tarraxas, que daí me dá acesso à tarraxa, como a tarraxa ela é curta, me dá acesso a usar um tipo de tarraxa comum, isso para facilitar uma manutenção futura, por exemplo, né? Eu gosto de fazer isso com os instrumentos. Então, pessoal, uma coisa importante que eu quero dizer sobre esse tipo de instrumento. Essa daqui, por exemplo, é o molde original. Veja que ela parece um violão, cara. Ela é enorme. Então, veja o tamanho da Cravic Lyra original. Eu tenho as medidas originais dos instrumentos, né? Por isso que eu consigo fazer. Mas existem algumas pessoas, eu não estou aqui para criticar ninguém, mas existem algumas pessoas que fazem esse instrumento bem pequenininho, sabe? Com uma escala lá qualquer, mas não é uma Cravic Lyra. Se atentem quando vocês forem adquirir, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho as medidas do instrumento e já tive acesso a instrumentos construídos por outras pessoas aqui no Brasil. E daí facilmente consegue perceber que o instrumento é bem menor do que esse daqui, né? Então isso daqui é um instrumento com uma porcentagem de tamanho elevado, um instrumento com um tamanho muito maior do que, né, as Cravic Lyras que a gente encontra por aí, né? Então isso daqui é a base do achado histórico, né? Isso daqui é a base. É claro, cada um tem seus detalhes que quer fazer, etc. Mas o tamanho do instrumento é muito importante, porque a escala de qualquer instrumento é um cálculo matemático exato, pessoal. Se tu errar o tamanho da escala, acabou, tu não vai ter mais instrumento, né? Pode ser qualquer coisa, menos uma Cravic Lyra de fato. Porque conseguir o som que o instrumento produz é uma questão de entender a escala e saber reproduzir essa escala. Eu posso fazer ela quadrada, posso fazer ela redonda, posso fazer ela triangular. Eu fiz uma que chama Triluna, que é um modelão todo estranho, assim, com umas pontonas. Mas a escala, que é da ponta da tarraxa até em cima do cavalete, é exatamente a escala do achado histórico. Isso é o que vocês têm que saber enquanto for construir. Eu falo isso porque o pessoal me pede dica. Pô, mas podia ensinar, cara, só tu que sabe fazer isso daí. Não, eu não vou ensinar, tá? Eu paguei por essas coisas, é muito caro. Se você for pesquisar por aí nos sites, né, europeus, vai encontrar as medidas de instrumento, plano de construção. Hoje em dia já tem bastante coisa livre daí. Mas quando eu fui comprar, cara, eu paguei absurdamente, tipo, R$500 num PDF, para vir para mim por e-mail do construtor. Então não é barato, tá? Então é assim, primeiro o cara vai estudar, entender, foi isso que eu fiz. Não é que eu sou o cara, eu não sou o cara, pessoal. Eu sou só um cara com as ladeiras, estou por aí tentando a vida, entendeu? Mas é muito importante a gente se atentar a isso para fazer o instrumento correto. Uma coisa é tu não ter recurso, fazer o instrumento ali
uma madeirinha simples. Claro, se faz isso daí, desde que você apresente para o cliente. Olha, tem um instrumento aqui, é uma madeirinha simples, né? Mas estou fazendo com essa, né? Te vender um pouquinho mais baratinho. Outra coisa é você fazer o instrumento de forma errada, né? Não pode fazer errado, tem que fazer certo. Porque isso daqui, como eu falei, é um cálculo matemático exato que te dá ali o som que está pretendendo no instrumento, tá? Então isso é muito importante na hora de adquirir uma crave de equilíbrio, tá bom? Essas cordas, pessoal, são cordas orgânicas. Esse instrumento, ó, esse instrumento aqui tem um som único, é muito legal o som dele. E essas cordas são orgânicas, eu também produzo as cordas, né? Eu não posso dizer exatamente do que são feitas as cordas, porque a arte de se construir instrumento e de se construir cordas são distintas. Cada um tem a sua arte. Por exemplo, existem na Europa pessoas que fazem o instrumento e existem construtores de cordas. Isso é uma curiosidade. Existem construtores de cordas, pessoas que fazem cordas, que enrolam a corda e faz ali do jeito que tu quiser comprar, né? Então, eu queria uma corda, tá, assim, e o cara fala, pô, bacana, vou lá, vou fazer tua corda, daqui uma semana eu te entrego. E assim funciona, tá, pessoal? Então, a arte de se construir o instrumento está diretamente ligada com a arte de se fabricar as cordas para esse tipo de instrumento. Por quê? Porque antigamente se usava tripa, se usava resina, se usava cera de árvore e por aí vai, muita coisa, né, natural que se utilizava para fazer esse tipo de corda, esse tipo de instrumento. Então essa é uma arte à parte, onde tu vai aprender também a confecção das cordas, né? Eu não sou nenhum professor, pessoal. Eu vejo muita gente com toda certeza e plenitude ali falando que eu sou um bom especialista. Eu não sou especialista em nada, pessoal. Tem 20 anos que eu estudo esses instrumentos, então eu vou aprendendo. Sou autodidata, tá? Mas o que eu me propunho a fazer, eu conheço e sei fazer. Aí está o ponto, tá? Então eu não fui lá na Noruega estudar, não fui lá visitar os túmulos do Bjorn Ironside, né? Não fui, pessoal, mas eu estou aqui, estou aprendendo até hoje, né? Leio muito, muito, e daí vai pegando o jeito ali da coisa, vai fazendo, né? E apresentando aí para a galera um instrumento como esse, por exemplo. Tá bom? Então, pessoal, não se enganem, esse daqui é uma crave lira com tamanho original. Eu queria pegar ali um violão para mostrar para vocês quão grande é esse instrumento, cara. E aí vocês vão entender a proporção de que é. E olha só, tá tomando a câmera toda. Vocês vão entender a proporção. Mas é fácil, né, distinguir isso. Quando vocês forem procurar os vídeos do Einar Selvik, tem um vídeo que ele se apresenta para um pequeno grupo de pessoas e ele está com uma crave lira na mão, tá? Tem uma correia passada nele assim e tal, ele está segurando. E eu não me lembro qual é a música que ele canta, qual é a canção que ele interpreta ali no momento dessa pequena apresentação que ele está fazendo, e é um local muito pequeno. Tá? Esse vídeo é bem antigo, mas dali vocês podem entenderem a proporção do instrumento, o tamanho do instrumento. Realmente parece um violão na mão dele, porque é muito grande e ele não parece um cara tão alto. Mas enfim, o instrumento é grande, então não se engane, tá? Na hora de adquirir, procurem uma pessoa que saiba o que está fazendo. Não que vocês tenham que procurar. Podem comprar de qualquer pessoa. Mas tenha certeza de que o instrumento está sendo te vendido, instrumento correto, proporcional ao que é. Tá bom? É claro, ninguém nasce sabendo, eu também não sabia, já errei. Eu também não nasci sabendo, né? Já errei muitas vezes, claro, já errei. Isso aqui é uma construção, às vezes tu faz uma pecinha que, né, acaba não durando tanto, às vezes um formato, alguma coisa não sai como esperado, porque é uma coisa feita à mão, né? E isso de fato, né,
Mas com o passar do tempo, tu vai ali aprendendo né, aprendendo cada dia mais e conseguindo, né, elaborar coisas legais, bem feitas, né, tudo direitinho. E é isso daí, pessoal, tá bom? E é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Eu vou pôr um vídeo ali que eu fiz do instrumento tocando só, fora a parte aí com, né, um videozinho qualquer aí do meio dos vídeos aí, tá bom? E é isso, eu não vou tocar propriamente agora, porque, pessoal, não sei tocar esse instrumento, né? Eu faço, mas fazer e saber tocar são coisas distintas, esquece isso daí. Nem todo mundo que constrói é especialista em tocar, mas o instrumento em si tem o som perfeito, tá? Perfeito. Está exatamente igual ao instrumento do Einar Selvik, do Wardrobe, em sonoridade, tá bom, pessoal? E também a escolha da madeira que foi caprichada, né, pessoal? Fala sério, que esse louro freijão aqui, em madeira natural, né, sem pigmento, tá muito da hora. Mas é isso, pessoal, estou apaixonado por ela, apesar de ter que entregar, né, para o cliente, eu estava querendo ficar com ela para mim. Mas eu vou fazer outra para mim e vou mostrando para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, valeu e até o próximo instrumento. Valeu! Olha o som disso daqui, pessoal.